Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos aqui do Centro Santa Catarina de Sena. Meu nome é Nelson Azevedo, sou professor e um dos diretores do Centro Cultural. Hoje vamos falar um pouco sobre o mal da pornografia e da masturbação. E para isso eu convidei o Bruno Mendes, diretor e amigo do Centro Dom Bosco, uma das lideranças da Liga Cristo Rei. Bruno, seja bem-vindo aqui para essa aula. Gostaria que você se apresentasse para nós e puxasse uma oração. Tá bom. Muito obrigado, Nelson, e todos os amigos do Centro Cultural Santa Catarina de Sena e de Manaus. Para mim é uma alegria estar com vocês. Espero poder falar um pouquinho sobre o problema da pornografia. Evidentemente, o tema é muito mais amplo do que nossa limitação de tempo aqui, mas desejo pincelar algumas coisas que talvez até agora não tenham sido ditas em outros vídeos sobre essa matéria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Nelson, acho que é bom desligar o seu microfone só porque eu estou ouvindo o que eu falo. Beleza. Depois você acabar de falar, claro. Depois você acabar de falar. Sim, claro. Eu vou desligar, porque dá essa interferência. Então, Bruno, para introduzir um pouco esse assunto, já que o foco vai ser um pouco a questão espiritual e de cura. A pornografia é um mal que atormenta muitos jovens na nossa idade pelo fenômeno da internet, sobretudo os homens, tanto por questões psicológicas como por questões morais, entre outras coisas. Sabemos que a partir de Woodstock e da revolução sexual da década de 60, junto com a decadência da moral social, o enfraquecimento em certo ponto da pastoral da igreja pós-concílio Vaticano II, entre outras causas, ocasionou esse fenômeno. Então, Bruno, você inicialmente pode fazer um apanhado histórico e depois apresentar um pouco mais as questões práticas e espirituais. É com você. Boa aula, amigo. Obrigado. Bom, Nelson, muito obrigado aí por esse espaço. Para mim é uma alegria poder ajudar um pouquinho com todos vocês nessa questão que é tão problemática. Bom, eu não diria que o problema começa na década de 60, evidentemente não começa na década de 60, a década de 60 é o coroamento de uma estratégia, de uma agenda que a gente é obrigado a ver pelos olhos da parte espiritual e não tão material, né? Não foram ações humanas somente que desencadearam essa pandemia da pornografia, como o padre Paulo Ricardo recentemente chamou, e disse isso com muita propriedade. A coisa começa a ficar mais forte no início do século XX, na virada do século XIX para o início do século XX. Não é, e o ponto de partida que eu gosto de tomar é aquela visão que Leão XIII teve, que ele, do nada, ele desmaia, e ele tem a visão de que Deus, ao conversar com o demônio pede para Deus um século para ele reinar, e Deus concede o século XX, e ele, muito assustado com essa visão, ele dá então a ordem para toda a igreja do mundo rezar a oração de São Miguel Arcanjo depois da Santa Missa. Hoje, se você for a qualquer missa tradicional, depois que acaba a missa, você reza as 3 Ave Marias, você reza o Salve Rainha, e depois você reza a oração de São Miguel Arcanjo. Essa oração de São Miguel Arcanjo foi uma ordem dada por Leão XIII, porque ele sabia que o século XX seria o século onde o demônio reinaria, e não por menos foi o século que morreu mais católicos em toda a história. A quantidade de católicos que morreram no século XX é maior do que de todos os outros 19 séculos somados. Então, nós temos uma situação tanto em nível de perseguição religiosa, quanto em nível de espiritual, e aí o Concílio Vaticano II vai ser mais um marco dessa crise espiritual que assola a igreja, quanto também das pestes. A gente tem a gripe espanhola no início do século XX, enfim. Então, eu acho que eu colocaria o nosso primeiro pino nessa visão de Leão XIII no século XX. Depois disso, logo depois, vem Freud com as ideias da psicanálise,
e com a brilhante ideia dele do Édipo, né? Síndrome de Édipo, e toda a sexualidade, ele criticar essa sexualidade na mais tenra idade, quando a criança ainda está em desenvolvimento, ele monta toda uma teoria sexual infantil, e que isso vai abrir porta para tudo, até para hoje, quando a gente for falar de pedofilia e etc., a raiz estava lá em Freud. Vem antes, vem da Revolução Francesa, você consegue puxar isso mais para trás, mas aí ficaria inexequível a gente explicar. Quem fez isso muito bem, num livro recente lançado em português, mas esse livro é de 2009, salvo engano, já não é tão novo, é o Libido Dominante, do Michael Jones. Ele é um apologeta norte-americano que escreveu o livro Libido Dominante, escreveu outros espetaculares, tem um livro dele sobre o problema do judeu na história, inclusive os livros dele foram proibidos de serem vendidos na Amazon, você só consegue comprar em português no site da Eclésia, e esse livro sobre o judeu e outros livros que ele escreveu que são muito bons, você já não consegue mais encontrar na Amazon. Então, o Libido Dominante, assim, consegue tratar, fazer um apanhado geral desde a Revolução Francesa até início do século XX, se eu não me engano. Então, mas eu vou puxar do início do século XX, porque senão fica inexequível. Então, logo depois de Freud, o sobrinho de Freud era o Edmund Bernard. O Edmund Bernard, ele foi um estudioso da questão da propaganda, né? E isso a gente vai ver se repetir em toda a história, que sempre aliado a uma mente revolucionária, uma mente que deseja mudar o curso da história, você tem uma figura de um marqueteiro, de uma pessoa que vai conseguir fazer com que essas ideias sejam espalhadas, certo? Então, durante a Revolução Francesa, você tinha o Rousseau, Voltaire, esses autores que tinham muita influência naquela aristocracia que existia ali. No século XX, você tem, em primeiro lugar, esse Edmund Bernard, que é um propagandista nato, ele vai inclusive escrever um livro chamado A Propaganda, que depois vai virar referência para muitos marqueteiros durante o século XX, e ele faz com que as ideias de Freud ganhem espaço. E aí os corações já estavam preparados a receber aquele tipo de subversão moral da sociedade. E aí o Wilhelm Reich escreve A Revolução Sexual em 1920 e pouquinho, 28, né? E esse livro também é o primeiro livro que se sabe, que eu consegui localizar, que pega a questão da sexualidade, da corrupção da moral sexual e tenta encaixar na clave do domínio político, né? Que isso a Libido Dominante vai falar muito. Ele traz a pornografia para o campo da questão política. E aí a coisa vai avançar. Em 49, o Alfred Kinsey, que esse, então, na minha opinião, é o mais perverso da nossa história, ele vai pegar essas ideias de Freud e vai escrever sobre a sexualidade do homem, que ele vai dizer que o homem é naturalmente perverso, né? E aí ele está, novamente, na esteira de vários outros filósofos anteriores a ele. E todas essas ideias de Alfred Kinsey, lá nos Estados Unidos, a Fundação Rockefeller, e aí entra a Fundação Rockefeller na história, vai promover o Alfred Kinsey. Assim como o Edward Bernard ajudou Freud, a Fundação Rockefeller vai começar a ver que as ideias de Alfred Kinsey sobre a perversão da sexualidade servirá aos planos deles. Inclusive, a gente lançou um outro livro no Centro Dom Bosco chamado Segundas Intenções, que o padre Paulo Ricardo falou muito recentemente, que mostra a estratégia da Fundação Rockefeller de empurrar o planejamento familiar, a questão do homossexualismo, da corrupção moral, da liberdade sexual, dos direitos da mulher, dos direitos reprodutivos, etc., nos Estados Unidos. E aí você vê claríssimo aqui como a Fundação Rockefeller ela influenciou a história do mundo inteiro, não só dos Estados Unidos. E então Alfred Kinsey tinha a promoção que precisava. Ele era um homem pervertido, pedófilo, né? Fez sexo com muitas crianças. Ele fazia experimentos com as crianças, coisas terríveis, que são inclusive narradas no livro da Judith Heisman. A Judith Heisman é uma escritora norte-americana que foi a primeira a desmascarar ele. Só que ela levou 10 anos para publicar o livro dela, A Sabotagem Sexual, o nome, só está em inglês, só existe em inglês.
e que ela explica como é que o Alfred Kinsey promoveu essa perversão sexual, como é que eram os testes dele, coisas horríveis. E aí, o Alfred Kinsey, então, ele estava fazendo a parte científica, a moral, que estava muito enraizada graças à Igreja Católica, graças ao trabalho da Igreja Católica em toda a história, ela era muito enraizada. Então, primeiro você vinha o Freud com essa parte da psicanálise e a parte da perversão sexual na infância. Wilhelm Reich trouxe para a política. Alfred Kinsey pega isso tudo e transforma a coisa em ciência. Né? Esse livro que ele publica em 49 ou 48, se não me engano, é uma demonstração de que o homem é naturalmente perverso. Só que a amostra que ele usa e ele esconde, ele não diz qual é a amostra dele, ele só diz que o homem é naturalmente perverso e está jogando um monte de estatística. Ele usou pessoas que estavam presas por perversão sexual. Então essa era a amostra que ele tinha usado. Eram de pessoas que eram realmente perversas, e não todos os homens. Era uma classe de pessoas que tinham sido presas por questão de distúrbio sexual. Né? Então, o Alfred Kinsey faz isso com a ajuda da Margaret Sanger, e a Margaret Sanger aparece nessa época, e ela vai fundar logo depois a Planned Parenthood, que até hoje a gente vai ver. Então, o Freud e o Alfred Kinsey deram a justificativa científica para a corrupção da moral. A Sanger vai dar o que as mulheres estavam precisando para aderir a essa corrupção sexual, que é a camisinha, que é o DIU, que eram meios de não engravidar. Certo? Então, a Margaret Sanger, também com o dinheiro da Fundação Rockefeller, vai fazer com que essa agenda seja avançada mais rápida. E logo depois, em 53, o Hugh Hefner funda a Playboy, a revista Playboy. Ou seja, você tem o cara que quebra a moral com embasamento científico mentiroso, você tem a Margaret Sanger que vai dar os meios de você poder quebrar isso pelo DIU e, enfim, por outras formas da mulher não engravidar, e o Hugh Hefner vai injetar Playboy no mundo inteiro. E a primeira Playboy é da Marilyn Monroe, que era uma atriz super famosa na década de 50, e o mundo inteiro queria ver a Marilyn Monroe pelada. Né? Qual homem que não tem uma moral, que não sabe que ofende a Deus, que não sabe que isso é errado, não vai querer ver a mulher mais famosa do mundo sem roupa? Né? Dado ao pecado original, todos nós somos inclinados a querer ver esse tipo de coisa. Não nos enganemos, inclusive os padres. Somos homens e temos natureza decaída. Então, a questão da castidade é uma luta que deve ser travada, deve ser encarada dentro desse espectro de vida de um católico que tem que resistir à tentação, pedir a Deus as forças e usar os sacramentos, que são as coisas que eu vou falar mais adiante. E então, na década de 60, e aí chegando na parte que o Nelson falou, vem o Herbert Marcuse e a Escola de Frankfurt, né, para injetar todas essas ideias políticas e sexuais dentro das universidades. Porque a universidade, desde a extinção da Companhia de Jesus, elas são usadas para promoção de ideologia. Desde a Revolução Francesa, elas são usadas para promoção de ideologia. Né? Então, pelas universidades que essa moral então ela vai se espalhar, tanto é que o Woodstock e o Maio de 68, o Maio de 68 na França é um movimento meramente, exclusivamente universitário, e o Woodstock também era a questão dos jovens, da liberação sexual, do peace and love, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Chega de guerra, vamos fazer amor, mas esse amor significa sexo, né? E o Marcuse, no Eros e Civilização, que é a principal obra dele, ele vai escrever lá muito claro que a moral tradicional tem que ser substituída por uma moral sexual. Ele até fala assim, nós temos que fazer o novo jardim do Éden, ou seja, o homem precisa comer de novo da árvore proibida. Porque se ele comer de novo da árvore proibida, ele volta a ser o homem antes de comer a árvore proibida. Ele subverte a lógica católica, dá um aspecto metafísico para justificar essa vontade dele de levar a moral sexual subvertida para todo o mundo, né? E aí isso vai encontrar o solo fértil. A década de 60 é o solo fértil que precisava. Então, toda essa corrupção moral, ela preparou o caminho para uma explosão da pornografia, só que ainda tinha um problema. Como é que você ia conseguir levar pornografia para todas as casas se não existe tecnologia para isso? Então, se você quer pornografia, você tem que, a cada mês, comprar uma revista Playboy.
Só que a revista Playboy, que é pornográfica, evidentemente, ela é limitada, né? Você compra uma revista, o cara vai lá fazer o que tem que fazer, mas enjoa fácil. Por quê? Porque aí eu vou explicar mais à frente, a questão da pornografia, ela não é uma busca de prazer, ela é uma busca por novidade. Porque se fosse uma busca por prazer, bastava para o homem uma só revista pornográfica para a vida inteira. Mas não, ele precisa de uma outra revista pornográfica, ele precisa de uma outra, todo mês ele precisa de uma nova. Ele precisa ver mais mulheres e mais material pornográfico diferente, não adianta ser igual. Isso é uma característica inata nossa, da busca por novidade. Isso também vai justificar depois o sucesso das redes sociais, o modo como as redes sociais você navega é sempre rolando, porque você está buscando novidade o tempo todo. No YouTube, você sempre tem vídeos relacionados na direita, porque você está buscando novidade, você não está buscando prazer. O prazer é consequência da novidade, não o motivo da busca. E aí, então, chegamos na década de 90 com revistas e vídeos e filmes, né? Muitos filmes sendo produzidos em Hollywood. E aí a coisa vai ganhar uma nova forma, e aí eu já vou abandonar um pouquinho a parte histórica, vamos entrar no mérito da questão da pornografia agora. Ela ganha uma nova forma no início do século XX, né, com a internet. Em 1995 começa a ter internet na maioria dos lares, mas somente em 2005 chega a banda larga. Então a gente tem 15 anos de internet banda larga, mais ou menos. E em 2005 a coisa muda completamente. Porque agora você não tem mais que esperar um mês para ter uma nova revista. Agora você abre 10 abas no teu navegador e você abre 10 vídeos pornográficos diferentes de qualquer gosto que você quiser, desde heterossexuais a coisas mais absurdas como zoofilia, homossexualismo, pedofilia, enfim, existem inúmeros tipos de filmes pornôs que você pode assistir, de material pornô que você pode assistir. Então você passa de uma realidade que era uma revista todo mês para uma coisa infinita. E ainda, você não tem mais o constrangimento de ter que comprar revista, você não tem mais o constrangimento de ter que alugar um filme, você não tem mais o dinheiro, você não precisa gastar mais o dinheiro para comprar revista, você não precisa gastar mais o dinheiro para alugar o filme, você não precisa devolver esse filme à locadora e ter mais um constrangimento. Então você tinha uma série de bloqueios que a tecnologia impunha, a falta de tecnologia impunha, que com a internet isso desaparece. E mais, quando você está com uma revista física, ou quando você está com uma fita física, você ainda corre o risco de outras pessoas verem. Então os homens casados tinham que esconder de suas esposas a revista, tinham que esconder de suas esposas o filme. Então você tinha um problema aí relacionado à família que você podia criar, porque se a sua esposa descobre, ela talvez não goste disso, porque ela pode se sentir traída. Então você tem uma série de problemas aí que existiam antes da internet, e com a internet do nada isso acaba. E as pessoas não precisaram concluir que isso acabou, elas simplesmente viram, ora, agora eu tenho dentro do meu quarto a quantidade que eu quiser, eu não preciso pagar nada, a variedade é infinita, eu posso ter qualquer gosto que eu quiser. E aí começaram a ter os chats, os bate-papos, as pessoas ficavam trocando mensagens, enfim, começaram a ter muitas salas de bate-papo sobre essas perversidades. E então é um mundo completamente diferente. E os Estados Unidos, sempre muito antenado a essas coisas, começa a publicar livros sobre pornografia em 2005. Hoje, por exemplo, essa nova direita, esses conservadores, têm por uma das referências lá fora o Ben Shapiro. O Ben Shapiro é um judeu, se eu não me engano, ele é judeu, conservador, e ele escreve um livro em 2005 chamado Porn Generation, a geração pornô. E ele faz um livro espetacular sobre isso. E em 2005 começa a ter muitos artigos científicos sendo lançados sobre vício em pornografia, já em 2005. Né? Já no Brasil, você só tem um livro publicado, que é pela Quadrante, que, todo respeito à editora, o livro não é bom, é fraco, né? Não trata o problema da forma devida. Enfim. E aí no Brasil isso vai chegar muito mais tarde. E aqui no Brasil, você tem a cultura do carnaval, você tem a cultura da televisão, né? Quem não lembra da banheira do Gugu e outras coisas mais. Se você pega, por exemplo, o programa da Xuxa hoje e olha, você vai ver que
Ali já tinha uma questão de um apelo sexual já na infância. Você tem aquele filme que ficou famoso da Xuxa, enfim, não vou nem comentar isso. Então, você tem uma série de... A cultura que já estava preparada para esse tipo de mercado, ela vai ganhar um impulso com a tecnologia. E é um impulso que não tem mais volta, e agora só piora. O que se vê hoje em matéria de consumo de pornografia é algo de outro mundo. Eu não vou entrar em detalhes, porque também a gente não vai conseguir tratar de todos os temas dessa forma. Então, só fazendo um apanhado, você tem a cultura que foi preparada logo do século XX, e você teve a tecnologia que serviu essa cultura. E isso tudo é para o seguinte, é para vocês entenderem que nós estamos numa armadilha aí, né? Uma armadilha que a gente tem que aprender a lidar com isso. E ela é muito pior, porque até o início do século XX, até o início do século XXI, que veio a internet e aconteceu todas essas coisas, a gente tinha um problema desse tipo de material chegar até nós. Agora, o problema passa a ser outro, porque a pornografia ela não é só mais o que está no site pornô. A pornografia, como alguns autores já chamam, você já consegue dividir em dois tipos. É a pornografia hardcore, que é essa que a gente encontra em sites pornô, e você tem a pornografia soft porn, que é a pornografia soft. É um jeito até lúdico de dizer o tipo de estímulo visual que a gente tem nas redes sociais. Você abre o Instagram, você abre o YouTube, você abre o Facebook, você vai ver mulher de biquíni fazendo movimentos sensuais. Você vai ver aquela tua amiga colocando uma roupa indevida na rede social. E isso se você é uma pessoa que já consome pornografia há muito tempo, isso é mais do que o suficiente, a gente chama em psicologia de gatilho, você vai ter um gatilho que vai te levar a buscar a pornografia no site pornô, ou mesmo você vai tentar satisfazer-se com a imagem de uma mulher que você segue, certo? Ou uma famosa, como a Anitta e etc. Então, se essas pessoas entenderam que se você usa a rede social para promover conteúdo pornográfico, você tem mais audiência. Por que você tem mais audiência? Porque a cultura foi preparada para isso, como eu acabei de mostrar para vocês. Ao longo do século XX inteiro, a nossa moral tradicional foi subvertida por uma moral sexual, de modo que não se dá mais para dizer que existe uma cultura católica e uma cultura pornográfica. Não, existe só a cultura pornográfica. A cultura católica foi jogada para o escanteio. Hoje a gente vive em pequenos guetos, né? A missa tradicional, são os nossos amigos aqui do Centro Dom Bosco, né? Inclusive eu estou no Centro Dom Bosco agora. Então é isso que você consegue enxergar. Então, com essa subversão moral, a gente entra num outro problema, porque para manter o meu vício em pornografia, eu não preciso mais dos sites pornô, basta as redes sociais. Só que as redes sociais, muitas vezes, você não consegue abrir mão, porque você tem seus amigos lá, ainda mais agora na quarentena, que você não vai conseguir se comunicar com as pessoas se não for pelas redes sociais. Grupos de WhatsApp que as pessoas criam para poder mandar vídeos e fotos umas para as outras. Então você fica mergulhado no universo pornográfico. Antes, a pornografia estava no site pornô, era só você não entrar. Agora você está imerso nisso, você não tem como sair, certo? Porque se você abre o YouTube, ele vai mostrar um anúncio do TikTok de uma mulher dançando de forma indevida. Isso acontece muito no meu YouTube. Aí eu vou lá, coloco para não assistir mais aquele tipo de conteúdo. Quando eu for abrir o YouTube de novo, vai aparecer de novo propaganda do TikTok com outra mulher fazendo outra coisa indevida. Então isso acontece e está acontecendo. Então você sai do Facebook, você sai do YouTube, sai do Instagram, usa o WhatsApp controlando os grupos e saindo dos grupos que as pessoas mandam coisas indevidas, mas você ainda vai. Se você é uma pessoa que tem uma forte tendência a assistir filme pornô, a querer pornografia, ou seja, tem uma má inclinação no concupiscível, o teu concupiscível é desregulado, mesmo andar pela rua é um martírio, porque a moda também segue essa cultura sexual, né? Então você tem jeito, a gente não vai poder fugir do mundo, então você tem que aprender a lidar com essas situações. E aí é agora que eu vou começar a falar sobre como você lida com essa situação.
Antes de tratarmos do problema de meios para poder se autorregular o comportamento, como diz os psicólogos, principalmente a linha de Skinner, que fala sobre comportamento, que fala sobre estímulos positivos e estímulos negativos, comportamento condicionante, é que a gente precisa, na verdade, a gente não livra 100% dessas más inclinações, o que a teologia católica vai dizer que isso não é verdade, porque você consegue pela graça. Então, vou separar em duas partes, aquilo que você consegue fazer de forma natural, aquilo que a gente tem que contar com a graça, para modificar a nossa natureza. Mas antes disso, a gente precisa entender o que é o vício, o que é pornografia, só recordar o que eu já acabei de falar, e o que seria vício em pornografia. Então, o vício ele é o contrário de virtude. O que é virtude? A virtude é o hábito operativo de um bem. O que é um hábito? Aquilo que você faz repetidas vezes, até aquilo criar em você uma constância. Então, hábitos positivos que você faz várias vezes, isso torna uma virtude. Por exemplo, se eu tenho gula, o problema da gula, certo? Gula é comer muito. Se eu começo a criar uma regra na minha vida de todo dia comer menos, de mudar os meus hábitos alimentares, de fazer apenas uma refeição, ou então um jejum intermitente, que você, em vez de você almoçar, você come às 4 horas da tarde e aí não janta. Você fazer algum tipo de regra na tua vida, se você passar por um período de provação, porque vai ter esse período de provação, porque vai doer na sua carne, você vai querer comer muito e vai se regular para não comer, você ao longo do tempo você vai criando a virtude da temperança, que é comer menos, que é você não viver para comer, mas comer para viver. Você só se alimentar o suficiente para poder estar vivo. Isso é a virtude da temperança, porque várias vezes você passou por um hábito, por ações que te impeliram a esse caminho. O vício é a mesma coisa, só que com sinal trocado. Então, se você faz algo que é contra a tua própria natureza várias vezes, aquilo se torna um vício. Se você come muito, e todo dia você come muito, você vai desenvolver a gula, né? Você vai desenvolver a intemperança. Então, você vai passar a comer muito e você não vai precisar nem fazer esforço, porque a tua vontade já vai te impelir a querer comer muito. A formação do vício em pornografia é muito parecido, porque a pornografia é uma coisa que é uma coisa que vai contra a natureza. E na forma digital é mais ainda contra a natureza, porque o estímulo visual que você está tendo, você nunca teria com a tua esposa. A tua esposa é sempre a mesma mulher para o resto da vida. Um vídeo pornô, você pode abrir 10 vídeos pornô e você vai ver 100 mulheres diferentes em um dia só. Então, o teu cérebro não está acostumado com isso, o que vai acontecer? Sem entrar muito na parte técnica e de neurociência, o que acontece é que dentro do teu cérebro você tem um circuito das recompensas, que é um circuito que sempre quando você assiste pornografia, ele dispara esse circuito, e se você chega ao grau do que a igreja chama de consentir com a pornografia, ou seja, desejar mais, ver mais, através da curiosidade, você desejar ver mais, aquele circuito ele vai te impelir a querer mais, a buscar mais. Quando você se torna um viciado, você mudou a forma do seu circuito agir através da neuroplasticidade, que é um outro conceito, que através do estímulo você faz um hábito, e esse circuito ele passa a ser adaptado a querer fazer com que você busque cada vez mais a pornografia. Você se torna um viciado através disso. É um hábito operativo de um mal, de uma coisa ruim, que advém de um comportamento que você aprendeu a ter, né? Porque você fez várias vezes até você aprender a ter aquilo. E aí formou-se o vício em pornografia. E aí o problema é o seguinte, assim como as outras drogas, você começa consumindo pouco e tendo muito retorno. Ou seja, você tem muito prazer com um pouco de pornografia que você assiste. Ao passar do tempo, você vai precisar de mais pornografia para ter o mesmo nível de prazer. E aí mais pornografia, mais pornografia. Como a quantidade já não consegue mais aumentar, porque você já está assistindo 3, 4 horas por dia, o que vai acontecer? Você começa a mudar, isso é um padrão, você começa a mudar a sua forma de consumir pornografia. Então agora você vai querer começar a assistir não mais homem com mulher, mas vários homens e uma mulher. E aí você vai querer começar a assistir
daqui a pouco com animais, daqui a pouco com pedofilia. Mas, Bruno, pedofilia é uma doença? É uma doença. Não se sabe se ela nasce com o indivíduo, ela se desenvolve, tá? Mas é uma perversão. É uma perversão que a pessoa tem, né? E criminosa. É uma coisa que não tem como você passar a mão na cabeça do pedófilo, né? Principalmente quando ele vem às vias de fato, né? Ele sai do virtual e quer vir para o real. É uma coisa que merece prisão, eu não acho que seja uma coisa... É uma doença, então ele está perdoado. Não, um psicopata que mata outra pessoa também. Então, um assassino, enfim. Então, assim, essas coisas, essa inclinação, pelo que eu estudei na minha tese de doutorado, que eu defendi há pouco tempo, você vê ocorrer. A pedofilia é muito raro, mas zoofilia é muito comum. E outras perversões também. E aí um ponto que eu quero chamar a atenção aqui nessa live, e você que está assistindo aí, uma coisa que é muito comum e não é falada, eu não vi o Padre Paulo falar até hoje, é uma coisa chamada HOCD, Homosexual Obsessive Compulsive Disorder. É um transtorno obsessivo compulsivo que faz com que a pessoa comece a se achar que ela é homossexual. O que é isso? Ao consumir muita pornografia, o cara começa a querer assistir, lembra que não é por prazer o motivo da busca, mas é por novidade. Então ele vai buscar novidade em filmes homossexuais. Só que ele tem a plena convicção que ele é heterossexual. E ele começa a assistir homossexual por curiosidade, não porque ele gosta. Só que aquilo ali também vai fazê-lo ser escravo daquilo. E aí a quantidade infinita de pessoas na internet, eu participei de fóruns na internet que tratam desse problema, um que eu indico muito no Brasil, na minha opinião é o melhor que tem, é o comoparar.com. Comoparar.com. Lá existem muitos casos de HOSD. Se você tem esse problema, digita lá HOSD. Você vai procurar, que você vai achar na pesquisa. É o sujeito que começa a consumir pornografia querendo ver homens, querendo ver sexo entre homens, mas isso gera nele uma dissonância cognitiva. Ou seja, ele se diz heterossexual, ele gosta de mulher, mas só sente prazer assistindo filme de homossexual. Então, isso é um problema grave que assola muitas pessoas que se tornaram viciadas em pornografia. A outra coisa é a disfunção erétil. O cara começa a ter problema de impotência. Ele nunca fez sexo na vida porque ele está se preparando para o casamento, para fazer depois do casamento. Mas muitos não. Muitos que não são católicos, e na maioria, nessas comunidades, a maioria não é católica, eles buscam sexo antes do casamento. E o que eles começam a ver? Eles começaram a consumir pornografia com 10 anos de idade e vão ter o primeiro ato sexual com 18, 19. E quando eles vão ter ato sexual com 18, 19, eles são impotentes. Eles descobrem que tem disfunção erétil. Então, e aí eles veem que é um problema da pornografia. Porque na pornografia eles não têm esse problema de impotência. Né? Eles sempre conseguem obter prazer. Por quê? Porque eles conseguem abrir 10 abas e 10 abas vai provocar nele um prazer. Mas uma mulher na frente dele, não. Né? Então, e também começa a gerar outros problemas. Tem muita gente que tem déficit de atenção, problemas no trabalho, que não consegue terminar um trabalho, não consegue estudar, não conseguem ter uma vida minimamente regrada, que a raiz desse problema está no concupiscível através da pornografia, do estímulo pornográfico diário, constante e em grande quantidade. Né? Então, veja, o consumo de pornografia não é só uma coisa que vai matar a tua alma, que é o mais importante. E é o motivo mais grave que você tem que cuidar. Mas ela também vai te causar vários problemas temporais. Com a tua esposa, com o teu trabalho, com o teu estudo. Pode gerar parafilias como o HOCD, que eu falei, a pedofilia, a zoofilia. Nada disso ainda está comprovado pela ciência, porque você estudar uma causa e um efeito na ciência é algo levado a muito sério. Quando não é feito por fanfarrões aí, professores e cientistas fanfarrões, a coisa é muito séria. Mas o que a gente acha hoje, isso são dezenas e dezenas de estudos, é uma correlação. Ou seja, sujeitos que consomem muita pornografia também gostam de zoofilia. Né? A gente não consegue dizer que o consumo de pornografia leva ao cara a querer zoofilia, mas a gente consegue dizer que os caras que consomem muito pornografia também gostam
de zoofilia, muitos casos, né? O que é uma correlação bastante preocupante, né? Ainda que não tenha a causa comprovada. E então, assim, diante de todo esse cenário, o cenário histórico, cultural, tecnológico, a situação que a gente vive hoje, né, imersos na pornografia, e diante de todas essas outras justificativas que eu dei sobre os efeitos, nós temos que aprender a lidar com o problema e também buscar meios para controlá-lo, já que a cura é uma coisa muito mais à frente. Você primeiro consegue controlar. Curar é uma coisa que, assim, muitos santos, mesmo já em alta morada, eles se questionavam sobre a questão da concupiscível, né? Não ter nenhuma inclinação concupiscível, nenhuma, zero, é uma coisa que é bastante raro, né? Mas então, vamos lá agora para a parte da cura. A primeira coisa é o seguinte, eu estou falando para católicos. Se você não é católico, converta-se. Não só para o bem espiritual e porque a Igreja Católica é verdadeira, mas se você quer livrar-se da pornografia, não existe atalho melhor do que a conversão à fé católica. Por quê? Porque nós somos um composto de corpo, matéria, alma e espírito, né? Como diz São Paulo. E o motivo da gente ter essa queda é o pecado original, né? Como a gente sabe pelas Sagradas Escrituras. Então, essa inclinação que a gente tem ao sexo, sendo o fruto do pecado original, a gente tem que voltar a ser o Adão e a Eva antes do pecado. E como é que se volta a ser Adão e a Eva antes do pecado? Através da graça, através dos sacramentos. Por isso que Cristo veio e remiu com o seu próprio sangue, né? E como é que a gente volta a ser o Adão? Então, através das graças e dos sacramentos que a igreja nos dá, né? A graça atual, a graça santificante. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma vida de oração. Depois, criar o hábito de confessar-se regularmente. E a confissão ser bem feita. E dentro da confissão você ter um arrependimento sincero. Até porque se você não tiver arrependimento, nem perdão você recebe do padre. Certo? Esse perdão que você busca na confissão e que você recebe a graça como fruto desse perdão que o padre lhe dá, como representante de Deus, ele vai fazer com que a sua natureza, aquela decaída e que foi ainda mais degradada porque você consome pornografia há 10, 15, 20 anos às vezes, se você já for mais velho, a graça ela vai modificando a sua natureza. Isso faz com que você fique mais forte para resistir à próxima tentação. Só que no início, você vai se confessar para o padre, você vai se arrepender, vai pedir perdão a Deus e vai prometer que nunca mais vai fazer. E você vai ser sincero em dizer que você nunca mais quer cair na masturbação de novo. Só que vai passar uma semana, vai passar 2, você vai cair de novo. Você vai voltar lá no padre, vai pedir perdão de novo. O que você não pode, o demônio vai fazer isso com você eu vou me masturbar aqui, mas amanhã eu vou lá e peço perdão para o padre, porque isso é pecado contra o Espírito Santo. Essa é uma outra tentação que você tem que evitar. Você vai se confessar porque você caiu, mas você não vai cair pensando em se confessar. É totalmente diferente. Você tem que lutar contra o pecado, e lutar de todas as formas. E lutar também é sair das situações de pecado. Se você não assiste mais site pornográfico, mas você vê que o Instagram toda hora é o motivo de queda, você tem uma obrigação moral de sair do Instagram. Porque você, ao entrar nele e ao navegar nele, você está criando uma situação de pecado. Porque você sabe que você tem risco de cair. Se você está criando uma situação de pecado, já é pecado. E se você faz isso consciente, pode ser mortal, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, a primeira coisa, oração. Segunda coisa, buscar o sacramento. Terceira coisa, e agora mais um aspecto... E aí você tem que buscar saber fazer uma confissão bem feita. Eu recomendo que vocês entrem no site da Montfort, lá escrevam no Google Sacramento da Penitência Montfort. Lá eles têm um guia muito bom sobre confissão.
Eu usei muito aquilo ali, até decorar. Então, isso é uma coisa que eu recomendo. Fazer bem a confissão e ter uma vida de oração regular. Né? Você rezar o terço todo dia, fazer pequenas penitências, porque quando você regula o concupiscível, você começa a regular a temperança, você também regula automaticamente a pornografia, porque o concupiscível você não consegue parti-lo. Você não consegue dizer, existe a inclinação à comida, existe a inclinação à pornografia. As duas coisas estão intimamente ligadas, embora não pareça, certo? Então, quando você é desregular na comida, você também vai ser desregulado na pornografia. Se você começa a fazer pequenos sacrifícios para aumentar sua temperança, isso vai te ajudar a recuperar-se do vício em pornografia. Não significa que você é capaz de fazer uma dieta, você vai ser capaz de largar a pornografia, não. Mas uma coisa está intimamente ligada com a outra. Se você regula uma, automaticamente você regula a outra, certo? Então faça isso com um propósito, de rezar bem e de fazer confissão regular. O terceiro ponto. Então, depois que você fez oração e já está se confessando direito, você tem que buscar meios de mapear as suas situações de queda. Então, por exemplo, eu vejo que as últimas 5 vezes que eu caí em masturbação foi: uma vez eu levei o celular para o banheiro, então você não pode mais levar o celular para o banheiro. A outra vez foi olhando uma amiga minha no Instagram, você não pode ter mais Instagram. Ou se você tem Instagram, você vai deixar de seguir todo mundo, você não vai acessar os lugares que você sabe no Instagram, que vai te dar problema. Ou foi ver alguém no Facebook, você vai deletar o Facebook, você vai deixar de seguir todas as mulheres, para que tua timeline só apareça homem e notícias políticas ou coisas de igreja. Segue Padre Paulo. Você tem que purificar o seu imaginário. Porque depois que você para de acessar qualquer conteúdo, o teu imaginário ainda, que são 10 anos, 15 anos alimentado pela pornografia, vai ficar te recobrando aquilo. A todo tempo você vai ficar lembrando disso. Então é uma coisa que tem que ser desviada da tua atenção, né? Imediatamente. Então, mapeia como é que é o teu dia e o que aconteceu das últimas vezes e corta todas as aberturas. Você não pode deixar nenhuma porta aberta, você tem que fechar todas elas, certo? E aí, falando sobre tentação propriamente dito, que é uma coisa que vai te acompanhar para o resto da vida, você tem que aprender o seguinte: quando vem a tentação visual ou mental, ou seja, visual, eu vi uma mulher na rua e gostei do que eu vi. Essa primeira visão que você tem, que você avistou uma mulher, ele tem que ser desviado imediatamente. Por quê? Porque, primeiro, se você olhou para a mulher e você gostou do que viu e continuou vendo e imaginou alguma coisa, você consentiu. Se você consentiu, você já caiu em pecado mortal. Você tem que se confessar para o padre. Padre, olhei de forma indevida uma mulher na rua, desejei-a e eu sei que eu ofendi a Deus. Então, essa primeira visão ela tem que ser cortada, não só porque é pecado mortal, mas por quê? Porque essa segunda visão, que a igreja chama de olhar consentido, ou de pensamento consentido, ou essa concessão que você faz àquela tentação é uma adesão a ela. E se você faz de forma lúcida, sabendo que você ofende a Deus com aquilo, você já transformou em pecado mortal. A ciência não vai chamar disso. Mas todos os estudos que eu vi, esse segundo olhar que você faz é uma adesão àquele tipo de estímulo. É o cara que é viciado em bebida alcoólica, ele olha pro bar e sente vontade de beber. Só que aí ele não só sente vontade de beber, ele vai lá no bar, né, e se chega bem próximo da cerveja assim, pede uma cerveja, bota a cerveja na boca, mas não chega a beber. Ou seja, ele criou uma situação de queda iminente, porque se ele tem aquela inclinação, ele vai beber. Se ele esperou chegar a cerveja perto da boca dele, ele vai beber, ele não vai aguentar a tentação. Quando você faz isso, o teu cérebro ele já recebeu o gatilho, já disparou o circuito da recompensa, e a única coisa que você vai conseguir pensar naquela hora é: eu quero me masturbar de qualquer jeito. Você muda a sua visão, a sua capacidade de raciocinar fica completamente obliterada. E a única saída vai ser a masturbação. Por quê? Porque esse segundo olhar, que é o consentido, ele dispara em nós um forte desejo de buscar recompensa. Então não é só porque é pecado mortal que você tem que evitar. Você tem que evitar porque esse segundo pensamento não tem outra saída a não ser a masturbação. E aí você já caiu. Entendeu?
E aí você só ir às vias de fato, vamos supor que você consiga resistir, você já pecou mortal. E que fica gravado se realmente você vai às vias de fato, né? Se você vai às vias de fato, isso fica gravado, tá? Então, e aí, Bruno, eu tive o segundo pensamento, não deu. Bom, se você não conseguiu desviar e você teve o segundo pensamento, o que você tem que fazer? Você tem que quebrar essa rotina que o teu cérebro criou. Como é que você faz isso? Tem duas opções. Tem várias opções. Eu diria 3 aqui, rápido. Primeiro, você tem que sair de casa imediatamente. Você tem que sair do lugar onde você vai assistir pornografia. Então, se você está em casa, se arruma e vai na padaria. Se arruma e vai fazer qualquer coisa fora de casa. Vai andar no condomínio, vai andar na rua, sai. Porque o teu cérebro ele tem que virar a chave de novo. Isso é muito difícil. Por isso que o primeiro pensamento, se você desvia, se você aprende a desviar o primeiro olhar, o primeiro pensamento, além de não ser pecado mortal, no máximo venial, dependendo das circunstâncias, você já saiu dessa armadilha. Agora, se você caiu na armadilha, você tem sair de casa. Se você não pode sair de casa, banho gelado, não leva o celular pro banheiro, toma uma chuveirada gelada. Se você não conseguir nenhuma dessas duas coisas, você tem uma terceira. Como é um processo não só espiritual, porque o demônio te tenta, mas também químico e cerebral, você pode mudar ativando a parte racional do seu cérebro. Como é que você faz isso? Você começa a fazer contas. 33 vezes 45. Isso é muito mais difícil do que você sair de casa. Isso é muito mais difícil do que você, às vezes, tomar banho. Mas se a única forma que você tem é isso, então use. Você pode fazer contas complexas, você pode buscar perto da onde você está, fazer pequenos raciocínios. Por exemplo, eu estou aqui no CDB e eu tive uma tentação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar as estantes que estão aqui e vou começar a olhar os livros, a contar quantos livros eu tenho na estante, a olhar as cores que tem os livros, a ver quantos livros eu tenho sobre teologia, quantos livros tenho sobre filosofia. Se eu começar a fazer contagem, se eu começar a raciocinar, rapidamente some aquela imagem da cabeça, porque eu transformei num impulso, eu mudei o vetor do que está acontecendo comigo, né? Então eu diria que essas 3 formas são as melhores, mas essas 3 formas não dão certo se você não tiver com o sacramento em dia, porque a graça sacramental da confissão é que vai te dar energia, é a Eucaristia bem feita, né? Eu, quando tinha problema grave com pornografia, antes da minha conversão e no início da minha conversão, foi a confissão que me tirou da lama mesmo. Não tem como você sair dessa lama. Eu vejo nos fóruns centenas e centenas de depoimentos e você vê que as pessoas não estão fazendo da forma errada porque elas não estão buscando a fé católica. É a fé católica, ao longo dos 2000 anos, que ajudou o homem a superar essas inclinações, porque a raiz dessa má inclinação é o pecado original, que também é um pecado contra Deus. Então a nossa natureza foi alterada, e a única forma de você voltar ao que era é pela graça, não é pelo esforço humano, não é pelo super-homem de Nietzsche, né? Você é só pela graça mesmo. Então, essas 3 coisas, essas 4 coisas, você tem que saber as suas situações de queda, você tem que saber desviar-se dela quando aparece, né? E você tem que buscar a ajuda dos sacramentos, né? E haveria muitas outras coisas para eu dizer, mas como a gente já chegou em 50 minutos, eu abriria para pergunta se o Nelson preparou alguma coisa, e aí eu posso ir mais profundamente no que vocês acharem que é bom ser dito, né? Se a parte cultural, tecnológica, política, ou dicas para livrar-se da pornografia. É isso, na parte espiritual, sacramento, na parte espiritual, sacramento, na parte material, livrar-se das situações de queda, aprender a administrar as más inclinações e buscar os sacramentos. É isso. Maravilha, Bruno. Foi muito elucidativa a sua explicação, que vai trazer bons frutos, tanto para a cultura, tanto também para a nossa alma, para a gente cumprir aquilo que São Pio X diz no seu catecismo, a nossa missão de conhecer, amar e servir a Deus e buscar o céu na próxima vida. Então, Bruno,
eu tenho duas perguntas aqui para você. Em relação à indicação de livros, quais são os livros que você pode indicar no geral e se a editora do Centro Dom Bosco tem algum livro, além do livro do Dr. Donald? Isso, tenho, guardei para o final. Chegou hoje no Centro Dom Bosco, há 1 hora atrás. E vai sair, vai ser mostrado para você antes do que do próprio Centro Dom Bosco, aqui, ó. Acabou de sair, ó. Os mitos da pornografia, expondo a realidade por trás da fantasia da pornografia. É o primeiro livro nosso sobre o tema, né? E eu fiz um prefácio nessa obra, então tem um prefácio. O Matt Fradd é como se fosse deixa eu ver, é um apologeta norte-americano que fala sobre vários temas, aborto, ideologia de gênero, globalismo e também sobre pornografia. Ele começa a falar sobre pornografia. Se eu não me engano, o canal dele tem 200 mil followers, ele já tem mais de 500 vídeos publicados. Quem entende inglês, eu recomendo muito que o siga no YouTube. E ele escreveu esse livro. O livro do Matt Fradd é em outros 500 livros já lançados nos Estados Unidos sobre o tema do vício em pornografia. Cerca de 500 livros. No Brasil só tem o do Matt Fradd agora e o da Quadrante. Então você vai ter que ler inglês se você quiser mais material. Ou então você entra no comoparar.com, que lá tem muita informação, né? O Your Brand on Porn, que é do Gary Wilson. O Gary Wilson é outro livro espetacular. Ele tem um site chamado Your Brand on Porn, que é o mesmo título do livro dele. Só que o Gary Wilson não é católico. Então, quando você lê o livro dele, tem algumas coisas ali que chegam perto de não ser bom um católico dizer. Então, por isso que nós escolhemos o Matt Fradd, porque dentro desses 500 livros é o único que eu sei que é católico. Então, ele dá a chave correta para a questão da pornografia. Ele diz na introdução do livro dele que não é um livro religioso e não é um livro para católicos. E, de fato, não é. Porque para tratar do tema da pornografia, você também tem que ver muito o aspecto material, o que acontece, como é que ela é. Mas aí eu fiz o prefácio da obra dando esse tom mais católico. Mas por ele ser católico, ele não escreve nenhuma besteira. Por exemplo, é muito comum você ver nas comunidades, como o Pará, por exemplo, as pessoas dizerem assim, olha, a gente tem que parar de consumir pornografia porque a gente quer fazer sexo com o maior número de mulheres e a gente não consegue. Isso é muito comum. E as pessoas não se dão conta que elas só estão escolhendo qual tobogã que elas querem descer para o inferno. Se é pela pornografia ou se é pela compulsão sexual. Elas não se dão conta que, em detrimento de querer livrar-se da pornografia, elas podem cair numa compulsão sexual, que é até pior. Né? Então, você dar uma abordagem católica a esse tema é fundamental. É fundamental. Então, os livros, respondendo a sua pergunta, Os Mitos da Pornografia, que a gente vai lançar provavelmente semana que vem, já em pré-venda. A gente vai fazer todo um anúncio aqui, a gente deve fazer até um curso maiorzinho, com 6, 8 aulas de 15 minutos, algo bem breve. É de graça também, a gente vai colocar de graça para todo mundo, que é onde eu vou tratar de todos esses temas que eu tratei aqui, mas de forma mais detida, de forma mais com calma e até um pouco mais organizada, enfim. Mas esses 2 livros que eu recomendaria, os 2 cursos do Padre Paulo, aquele antigo sobre pornografia e o atual sobre pandemia da pornografia. O atual eu não cheguei a assistir, eu assisti o antigo, que inclusive era mais ou menos na época que eu estava, isso ele gravou em 2016, se não me engano, 2015, foi a época que eu comecei a mergulhar nesse assunto e estudar. Então já tem 4 anos que eu estudo isso, 5 anos que eu estudo isso. Então, o resto tudo está em inglês, Nelson. O Matt Fradd tem muito vídeo sobre isso, muito vídeo, que eu recomendo bastante. E o site Your Brand on Porn é espetacular porque ele aborda toda a parte de neurociência, quem quer realmente entender o que acontece no cérebro, o que é o scanner fMRI, o que é o Delta FOSB, o que é a neuroplasticidade, que aí é toda a teoria por trás do que acontece com o nosso cérebro para a gente ficar viciado em imagens, né? Então, assim, isso ajuda um pouco na recuperação, porque você está entendendo o que está acontecendo com você e você não é enganado por essas tentações do dia a dia, né? Mas eu recomendo muito, então, que assistam as aulas do Matt Fradd, comprem o livro do Centro Dom Bosco que a gente vai lançar semana que vem, esse aqui. Vai sair baratinho, a gente vai fazer a promoção agressiva para os
para os primeiros 200 livros, né? E, enfim, é isso. Aí, por último, para encerrar, porque você tem uma rotina bem pesada, além de dar aula, tem que administrar um pouco o Centro Dom Bosco, que, digamos, tem 20 vezes o tamanho do nosso humilde centro cultural. Aí eu queria lhe perguntar o seguinte aqui, uma abordagem assim para homens. Eu posso falar um pouco de mim, eu tenho 23 anos, se você não sabe, eu me formei ainda, se eu não me engano, há alguns meses, não me engano não, tenho certeza, na Universidade Federal do Amazonas, em Direito, cursei os 5 anos. Antes disso, eu estudei no Colégio Dom Bosco, olha, sempre Dom Bosco, Colégio Dom Bosco, por isso que eu tenho um grande carinho por esse santo, um grande pai para mim, durante a minha vida toda, desde o maternal até o terceiro ano do ensino médio, que eu concluí em 2014. Observando a realidade de colégio e a realidade de universidade, a gente percebe que, além da gente não ter uma instrução católica decente, mesmo em colégios ditos católicos, eu tenho que admitir isso, não obstante eu tenha sido muito feliz nesse colégio, a gente acaba sendo contaminado e muitas vezes por causa de colegas que mostram um videozinho, mostram isso, mostram aquilo, ou se não, eles começam a fazer provocações e brigas. Olha, fulano é virgem, fulano é isso, fulano é aquilo. E o homem, como ele está, digamos assim, esse jovem adolescente com os hormônios à flor da pele e também não gosta de ser provocado, indagado, ele quer dar uma resposta firme. Aí chega a universidade, por exemplo, não tem mais essa brincadeira de quinta série, mas as tentações são muito piores, pois o oferecimento e tanto a depravação é muito maior, chegando até em casos de droga, etc. Então, dentro desse panorama geral, que eu pude contar aqui um pouco da minha realidade, e também panoramas muito piores, quais são os conselhos que você dá, tanto espiritualmente, tanto também materialmente, para um jovem católico não ceder a essas tentações? Escolha das amizades. É para isso que a principal finalidade dos centros católicos é criar uma ilha de sanidade meio ao mundo depravado. Então, a escolha das amizades. Quando a gente fundou o Centro Dom Bosco em 2016, um dos principais motivos era isso. Olha, eu cansei de ter os amigos que eu tenho, né? E não tem problema nenhum você ter isso não é a caridade, você ter que ficar vivendo com amigos que te levam à perdição. O teu principal amigo é Deus, porque a finalidade da vida é conhecer, amar e servir a Deus para viver com ele na próxima. Então você tem que fazer tudo ordenado a isso. São João Bosco, na biografia dele, assim que ele se torna sacerdote, ele faz algumas regras, ele já cria uma regra de vida. Ele diz que ele só vai contrair intimidade com amigos que ajudam ele para o céu. Todos os outros ele vai ser conhecidos, que ele vai cumprimentar, vai tratar bem, vai tratar com caridade, na medida do possível vai fazer a pessoa enxergar o erro dela. Mas é uma falsa ideia essa de que nós temos que fazer amizade com pessoas que não nos levam à salvação, mas nos levam à perdição, por caridade, porque nós temos que salvá-la. Não. Se o risco é da tua perdição de alma, você não vai colocar tua alma em risco para poder salvar da outra pessoa. Você vai fazer no máximo que dá para você ajudar aquelas pessoas, mas você não tem que contrair amizade com pessoas assim. Você tem que escolher suas amizades. Mas agora você está na escola, você está na universidade, teu ambiente é aquele, ok. Procura na paróquia. Universidade, você chega lá na hora da aula, vai para a tua aula e sai da aula e não faz amizade com ninguém. Ou aquela pessoa que se aproximar de você, você tenta convertê-la. Mas não é para fazer amizade com essas pessoas. E não tem problema nenhum, isso não é deixar de ser católico. Você tem que cuidar da tua alma. E aí você vai buscar amizades que amem as mesmas coisas e odeiem as mesmas coisas que você. Não tem sentido você fazer diferente. E aí, para você ter ideia, fundamos o Centro Dom Bosco em 2016, o meu casamento foi em 2018. Em 2018, os convidados do meu casamento eram 50 e poucas pessoas do CDB e outras 3 amigos que eu levei a vida inteira e que eu já não tinha muito contato com eles, mas só porque foram amigos da minha vida inteira eu chamei para o meu casamento. 100% das minhas amizades são Centro Dom Bosco hoje. Hoje não, nos últimos 3 anos. Os centros culturais servem para isso. São amizades que amam as mesmas coisas e odeiam as mesmas coisas que você. É tão simples. Agora, o problema é que o fulano não quer, o cara não quer largar os amigos dele do bar, os amigos dele da universidade,
ele não quer. Aí, meu amigo, aí você não tem como. Não tem outra saída a não ser essa, a dor, né? Você tem que escolher as amizades. E aí, assim, a parte espiritual que você pediu, evidentemente. Você tem que buscar um bom sacerdote. Só que nem toda paróquia tem bom sacerdote. Pelo contrário, via de regra, não tem bom sacerdote. Então, se você não tem um sacerdote amigo, você tem que se apoiar em outros amigos e ir buscar o sacerdote somente para sacramento. Para a missa, se não tem missa tradicional, paciência. E buscar o sacramento da confissão. É o jeito de você viver a pós-modernidade. Eu sugeriria ainda outros livros para as pessoas lerem relacionados a como viver no século XXI de forma católica. Então, tem algumas pessoas que estudam sobre esse negócio. Tem o John Senior, por enquanto o livro só tem em inglês, A Morte da Cultura Católica e A Restauração da Cultura Católica, são 2 livros dele. Eu recomendaria, recentemente a minha esposa leu e gostou muito, O Despertar da Senhorita Prim, porque O Despertar da Senhorita Prim nada mais é do que a aplicação das ideias de John Senior na vida real através de literatura. Isso é uma leitura assim, quase que obrigatória para mulheres, as mulheres vão amar esse tipo de livro. Mas enfim, você buscar amizade e sacramento, ponto parágrafo. O resto é acidente, o trabalho que você vai ter, a família que você tem, sabe? A família, infelizmente, se a tua própria família é uma má influência, você não tem como se desvencilhar dela. Aí o que vale é o 4º mandamento, honrar pai e mãe. Então, mesmo que os seus pais sejam macumbeiros, você tem que amá-los. Por mais que seus pais te xinguem, você tem que amá-los e você tem que buscar a tua vida inteira convertê-los. É isso. Ótimo, Bruno. Foi muito elucidativo e creio que isso possa edificar a vida de muitos jovens. Então, para a gente encerrar, vamos fazer que nem o anjo determinou a Leão XIII no século XIX, rezar 3 Ave-Marias e o São Miguel Arcanjo, de preferência em latim também. Então, em nome de Patris, de Filho e do Espírito Santo, e amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta cui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nosse. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta cui mulieribus, benedicta fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amém. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as ciladas do demônio. Subjugue Deus, instantaneamente vos pedimos, vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder as almas. Curiesum Sacratissimum, miserere nobis. Curiesum Sacratissimum, miserere nobis. Curiesum Sacratissimum, miserere nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bruno, muito obrigado. E eu recomendo você que siga o conselho também do Lucas Henrique, que já veio aqui em Manaus. Venha dar umas aulas com a gente, venha tomar um banho de rio, de cachoeira, comer um tambaqui, um jaraqui com farinha guarini. Você vai gostar muito, Bruno. Valeu. Muito obrigado. Convite está feito. Fique com Deus. Valeu. Eu agradeço. Em breve eu estarei aí, se Deus quiser.